Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu canal de contos. Toda semana, uma história nova você poderá conhecer por aqui. Por isso, já se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação. E cá estou eu para te contar mais uma história. E desta vez, a história que eu escolhi foi escrita por um dos grandes escritores da literatura russa. Seu nome é Leon Tolstói. Essa história é uma daquelas de aquecer o coração. E Tolstói nos conta nela o dia em que um simples sapateiro encontrou Jesus. Vivia na cidade um simples sapateiro chamado Martin. Martin morava no porão de uma casa e tinha apenas uma janela para o exterior. E dessa janela só era possível ver os sapatos das pessoas andando pela rua, pela altura em que se encontrava. Mas Martin reconhecia todos e a qualquer um apenas pelo seu sapato, pois muitos daqueles sapatos já haviam passado pelas mãos habilidosas do sapateiro. Martin ainda era conhecido por fazer um excelente trabalho e por ser muito honesto. Sempre cumpria seus prazos e se não podia realizar o serviço para a data a qual a pessoa pedia, Martin era muito honesto e não pegava o serviço, pois sabia que não cumpriria. Todos conheciam Martin e jamais lhe faltava serviço. Sempre foi uma boa pessoa, mas com o passar do tempo, passou a se preocupar mais com a sua alma e se aproximar mais de Deus. Quando Martin ainda morava na casa de seu patrão, sua esposa acabou falecendo e lhe deixou apenas um pequeno filho. Martin tivera outros filhos, mas não teve muita sorte, pois todos faleceram muito novos. Martin, com a criança pequena, pensou em mandá-la para uma de suas irmãs cuidar na aldeia. Mas pensou melhor e queria muito ter o seu filho por perto e continuou a morar com ele. Passou o tempo e seu filho cresceu grande e bonito. E já estava com 3 anos e já estava ajudando o pai a trabalhar. Mas, infelizmente, uma febre muito forte tomou conta do garoto e ele acabou falecendo. Martin ficou muito triste, é verdade. Chorava todas as noites e estava com muita raiva de Deus. Como ele podia levar o seu filho tão pequenininho e deixar ele ainda vivo? Seu filho tinha muito mais vida a aproveitar do que ele. Certa vez, um homem vindo de um mosteiro passou e foi visitar Martin. E Martin começou a se queixar para ele. Não tenho mais vontade de viver. Sou um homem sem esperanças porque Deus levou o meu filho. Não fale assim, Martin. Não podemos julgar as ações de Deus. Se ele decidiu que era hora de seu filho partir e deixou que você assim vivesse, era o melhor a ser feito. Quanto à sua tristeza e ao seu desespero, isso decorre de você querer viver apenas em função da sua própria felicidade. E nós devemos viver para Deus. Viver para Deus? Mas como é que se vive para Deus? Meu caro Martin, por acaso você sabe ler? Sim, eu sei ler. Pois então, cumpre logo um evangelho e passe a lê-lo todos os dias. E assim você verá a bondade divina. Martin ficou muito pensativo após a visita do monge e foi correndo comprar então um Novo Testamento para poder ler e aprender como Cristo nos ensinou a viver para Deus. No começo, Martin lia um pouquinho todos os dias e sempre antes de se deitar lia 1 ou 2 capítulos. Mas acontece que a leitura se tornou cada vez mais prazerosa. E agora, Martin lia todas as noites até acabar o querosene de seu lampião e ficar completamente sem luz. Quanto mais lia, mais então ele entendia o que Deus esperava dele e como é que nós devemos viver para Deus. E seu coração foi se tornando cada vez mais leve. Antes, quando Martin ia dormir, passava as noites em claro, chorando e gemendo, enquanto lembrava de seu filho. Mas agora dizia somente: glória ao Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. A partir daí,
Martin mudou completamente. Antigamente, nos dias de festa, costumava ir a uma taverna e beber até começar a falar bobagens e voltar para casa tropeçando. Mas agora já não fazia mais isso. Se preocupava em trabalhar, dar o seu melhor e servir a Deus. Um dia, Martin estava lendo o Evangelho de Lucas e se impressionou muito com o que ali estava descrito. Mas digo a vós que ouvis: amai-vos os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar o manto, não o impeças de levar também a túnica. Leu também o seguinte: por que me chamais vós Senhor? Senhor, e não fazei o que vos digo? Pois todo aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e não as praticas, são semelhantes ao homem que tentou construir uma edificação no solo de areia. Há os homens que ouvem as minhas palavras e as praticam, que tendo erguido uma edificação, cavou profundamente e construiu os alicerces numa base de rocha. Vindo uma inundação, aquele que tinha sua casa numa rocha continuou erguida, mas aquele que construiu sobre a areia teve a sua casa levada. Assim é o homem que ouve a minha palavra e não a pratica. E muitas outras histórias Martin leu e começou a se questionar: teria eu construído os alicerces da minha vida, a base da minha casa, em uma rocha ou num chão de areia? E como será que eu trataria Jesus? Seria capaz de abrigá-lo em minha casa e lavar os seus pés com os meus próprios cabelos? Ou eu ignoraria, assim como os fariseus fizeram? Lia e refletia: eu acho que eu era como o fariseu que só se preocupava com mim mesmo. Como será que eu agiria se o Senhor viesse visitar o meu lar? Como eu gostaria que Jesus viesse me visitar. E acabou adormecendo ali mesmo aonde estava. Martin! Quem é? Escutou uma voz e não sabia de onde vinha. Olhou em todos os cantos da casa e não encontrou ninguém ali. Mas a voz ainda dizia: Martin, amanhã eu vou te visitar. Fique olhando para a rua que você irá ver eu chegar. Martin despertou e não conseguia esquecer as palavras que havia escutado em seu sonho. Martin passou o dia todo trabalhando, olhando fixamente para a janela para saber quem iria visitá-lo naquele dia. E enquanto olhava, o frio tomava conta da cidade. Estava ele preparando um belo chá e uma sopa para se esquentar. Olhou pela janela e estava lá o zelador. Trabalhava incansavelmente para que pudesse tirar toda aquela neve e as pessoas pudessem então passar. Mas já estava muito frio e parece que o zelador não se preparou o suficiente para todo aquele frio. Não estava com roupas o suficiente para aguentar toda aquela neve. Começou a tremer de frio, já estava cansado, afinal já era bem mais velho. Que frio! Martin, então, de sua janela, começou a chamá-lo para que ele, então, adentrasse em sua casa. Martin deu uma bela xícara de chá ao zelador, ofereceu a sua sopa quentinha para que ele pudesse se aquecer em sua casa. Ora, rapaz, muito obrigado. Foi Deus que colocou você aqui. Eu já estava morrendo de frio, meus ossos até doíam. Mas Martin não parava de olhar a janela. O que tanto você procura, rapaz? Não é nada. É que eu achei que Cristo ia me visitar hoje. Eu já tô ficando velho e caduco. Só pode ser. Imagina Cristo aparecer aqui na minha casa. O zelador ficou sem entender. Mas então, Martin começou a contar as belíssimas histórias que conhecia do Evangelho. O zelador ficou muito contente, agradecido e aquecido. Mas não só aquecido fisicamente. Sentia que a sua alma estava mais quente. O zelador se despediu
e foi embora para sua casa. Martin continuou a olhar a janela, na expectativa de que Cristo viesse visitá-lo. A neve caía abundantemente e pela janela de Martin passava uma moça com um bebezinho, e ela usava um vestido de verão. Não era a roupa adequada para se sair no meio da neve. Martin se apiedou da moça e de sua janela começou a chamar para que ela entrasse com seu filho. E assim ela fez. Olha, sente-se aqui perto do fogão, assim poderá se aquecer e amamentar o seu filho. Eu não tenho mais leite no peito, não como nada desde de manhã. Ao escutar isso, Martin já foi pegando um pedaço de pão, trazendo a sopa e fazendo com que a mulher se sentasse. Pode deixar a criança comigo, já tive filhos, sei como cuidar. Se aqueça e se alimente, assim poderá dar o melhor para o seu filho. Eu sou mulher de soldado. Faz 8 meses que meu marido foi mandado para uma missão e ainda não sei nada dele. Eu trabalhava como cozinheira numa casa, mas assim que tive o bebê, me despediram. Fui me candidatar para ser ama de leite, mas não me aceitaram, dizendo que sou muito magra. Conheci a mulher de um mercador que disse que me daria um emprego. Fui até a casa dela mais cedo, mas ela pediu que eu voltasse semana que vem. Se não fosse o Senhor para nos abrigar e nos dar alimento, nem sei o que seria de nós. Provavelmente não estaríamos mais aqui. Mas moça, por que está usando um vestido? Está fazendo um baita frio. Eu tive que vender o meu único casaco de frio para poder comprar alimento para mim e para meu filho. Agora estou sem. Martin deu a criança de volta à mulher e foi até seu guarda-roupa. Pegou um casaco muito surrado e deu à moça. Olha, é só o que eu posso te dar no momento. Ele tá meio velhinho, é verdade, mas aquece muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. E a mulher então foi embora, muito agradecida pela ajuda de Martin. Martin continuou a olhar pela janela, na esperança de que Cristo aparecesse. Começou a notar uma confusão ali embaixo. Passava pela rua uma moça carregando uma pesada cesta com algumas maçãs. Provavelmente ela devia ter saído para tentar vender as maçãs. E na hora, um menino passou correndo e roubou uma de suas maçãs e começou a correr. Mas a moça ficou furiosa, jogou a cesta e saiu correndo atrás do menino. Volta aqui, moleque, volta aqui! Eu vou levar você pra polícia! Martin, vendo toda aquela confusão, desceu correndo para tentar ajudá-los. Moça, largue o menino! Você não está vendo que está machucando? Machucando! Ele tentou roubar uma das minhas maçãs, mas é só uma maçã e ele parece faminto. Não quero saber. Vou levar esse marginalzinho para a cadeia agora mesmo. Por favor, vamos perdoar, minha senhora. Por favor, eu pago a maçã. Você vai acabar mimando esses safados. Ele merece uma boa surra. Se o menino merece uma surra por haver roubado uma maçã, imagine nós, pelos nossos pecados diante de Deus. A mulher se calou. E ele então contou a parábola do servo cruel. Havia um grande senhor que possuía um servo que lhe devia muito dinheiro, mas o senhor era piedoso e perdoou a sua dívida. O servo, por sua vez, saiu livre e foi cobrar uma dívida de um servo seu que lhe devia 10 vezes menos do que ele devia ao senhor. Ele não soube perdoar e mandou para a cadeia seu servo que lhe devia bem menos. Depois de um tempo, o senhor chamou à frente o seu servo que fora perdoado para lhe explicar o porquê ele não havia perdoado o seu servo que lhe devia 10 vezes menos. O primeiro servo, então, foi parar na cadeia e o outro foi liberto e perdoado de suas dívidas. Assim somos nós. Se queremos ser perdoados, devemos perdoar também. A mulher e a criança ficaram ouvindo atentamente as palavras que Martin dizia. Você tá certo. É só uma maçã. Vou pegar minhas coisas e ir embora. O menino, que estava arrependido do que fizera, eu te ajudo. Eu carrego a cesta para você. É o mesmo caminho que irei. Martin ficou muito feliz ao ver que tudo
tudo se ajeitou e a mulher nem se lembrou de cobrar a maçã dele e foi embora. Agora já era tarde da noite. Estava próximo do horário de Martin ir dormir. Pegou o seu evangelho e começou a ler. Martin pretendia continuar a ler de onde parava na noite anterior, mas parecia que algo se mexia e o livro então se abriu em outra página. E uma voz começou a falar então: Martin, Martin, você não me reconhece? Reconhecer? Reconhecer quem? Começou a esfregar os olhos, olhava em cada canto, mas não encontrava de onde vinha aquela voz. Esse era eu! E de repente, do canto escuro, começou a ver a imagem do zelador. E este sorriu e desapareceu como uma nuvem. Ela também era eu, dizia a voz. Do outro canto, viu aquela doce moça segurando o seu filho, e esta também sorriu e desapareceu como uma nuvem. Eles também são eu, dizia novamente a voz. A mulher das maçãs e o garoto também apareceram num outro canto, sorriram e partiram como uma nuvem. Martin fez o sinal da cruz e começou a ler o evangelho aonde ele se abrira. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes. No fim da página ainda leu o seguinte: cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizeste. Martin então compreendeu que o sonho que tivera não o enganara. De fato, Cristo apareceu em sua vida e ele o recebera muito bem. E essa é a história de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você ama. E fique muito atento também, pois um dia desses, Jesus também pode vir a visitá-lo.